Foi iniciado em 1889 o acompanhamento terapêutico de uma mulher com cerca de 40 anos, cujo quadro clínico se apresentava profundamente envolvido por manifestações histéricas. A possibilidade de indução ao estado de sonambulismo facilitado levou à aplicação da técnica hipnótica, conforme proposta anteriormente em contextos semelhantes. Ainda em fase inicial de domínio metodológico, o processo investigativo revelou limitações em termos de sistematização e aprofundamento das causas sintomáticas. O recurso à hipnose ofereceu, entretanto, um ponto de partida relevante para a observação rigorosa dos fenômenos patológicos. Durante as primeiras semanas de observação clínica, foram registradas minuciosamente as impressões relativas ao comportamento da paciente e aos sinais somáticos associados. A imagem inicial apresentada era a de uma mulher de aparência ainda jovem, marcada por feições delicadas, mas tensas, expressando desconforto emocional e físico. Os olhos mantinham-se baixos, a testa vincada e a musculatura facial tensa, sugerindo sofrimento interior. A fala surgia entrecortada por interrupções espásticas, o que incluía momentos de gagueira, revelando comprometimentos na motricidade voluntária associada à linguagem. As mãos exibiam agitação contínua, com os dedos entrelaçados e em movimento involuntário, análogo à tetose, enquanto espasmos semelhantes a tique se manifestavam em áreas como o rosto e o pescoço. Destacava-se o esternocleidomastoide direito, que se tornava especialmente visível durante essas convulsões. Além disso, notava-se um ruído oral atípico que interrompia de modo abrupto suas falas, um som peculiar e inimitável. A conjugação desses sintomas indicava uma perturbação motora complexa, típica de quadros histéricos mais graves. Apesar da natureza caótica de suas manifestações físicas, o discurso da paciente era lúcido, articulado e revelador de elevado nível intelectual. Esse contraste intensificava o impacto das súbitas alterações de comportamento, marcadas por reações de medo e repulsa. Em intervalos curtos, interrompia-se bruscamente para realizar gestos defensivos e verbalizar comandos de afastamento dirigidos ao interlocutor. A expressão de horror nesses momentos indicava a presença de alucinações recorrentes, que pareciam provocar dissociações momentâneas no fluxo narrativo consciente. Tais episódios eram seguidos por retomadas naturais do discurso, como se nada tivesse ocorrido, sem qualquer sinal de constrangimento ou reconhecimento do surto anterior. A ausência de autopercepção indicava que essas manifestações não eram integradas ao campo da consciência reflexiva. Essa cisão subjetiva fornecia um indicativo claro de processos dissociativos, os quais sustentavam a hipótese diagnóstica da histeria, conforme o modelo clínico vigente à época. O fenômeno de interpolação não consciente permitia inferir a existência de conteúdos psíquicos reprimidos. As investigações revelaram aspectos importantes de sua história de vida, destacando um ambiente familiar severo e numerosas perdas precoces. Como 13ª filha de uma extensa prole, sobrevivente junto a poucos irmãos, cresceu sob a vigilância de uma mãe rígida e disciplinadora. As exigências educacionais, somadas à estrutura familiar marcada por morte e fragilidade, constituíram um terreno fértil para o desenvolvimento de conflitos inconscientes. A pressão interna pela conformidade e o excesso de controle materno possivelmente favoreceram o recalque de impulsos emocionais. O casamento precoce com um homem significativamente mais velho, embora bem-sucedido, foi interrompido abruptamente por um acidente vascular fatal. A viuvez precoce associada à responsabilidade solitária pela criação de 2 filhas com tendências neuróticas agravou o estado psíquico da paciente. A ligação entre o adoecimento e as exigências da maternidade foi por ela mesma reconhecida como fator etiológico. Os longos anos de enfermidade crônica apontam para um sofrimento estruturado e resistente a intervenções terapêuticas convencionais. Mesmo após tentativas terapêuticas anteriores, incluindo massagens e banhos elétricos, o quadro persistiu com variações de intensidade. Os episódios de agravamento foram acompanhados de insônia, dores persistentes e sentimentos depressivos, especialmente nos últimos meses. A busca por alívio a levou a diferentes localidades e especialistas, sem resultado duradouro. O estado geral de saúde mental e física permaneceu comprometido, exigindo abordagem mais profunda e continuada. A presença em Viena, sob acompanhamento especializado,
marcava nova tentativa de tratamento eficaz. A internação em uma casa de saúde foi sugerida como medida terapêutica, a fim de garantir um acompanhamento clínico diário e promover o afastamento de fatores domésticos potencialmente ansiogênicos. A paciente aceitou a proposta de imediato, demonstrando colaboração espontânea e ausência de resistência ao plano de tratamento. Na nova instituição, observou-se hipervigilância diante de estímulos auditivos bruscos, especialmente portas sendo abertas sem aviso. Para atenuar esse quadro, solicitou-se que qualquer entrada em seu quarto fosse precedida de batidas sonoras e autorização verbal. Apesar dessas precauções, permanecia a resposta sobressaltada a tais eventos. Referia intenso frio e dor na perna esquerda, com origem referida na região lombar, o que motivou a prescrição de banhos quentes e massagens corporais frequentes. O tratamento fisioterápico visava tanto o alívio sintomático quanto o relaxamento muscular e a estabilização do tônus autonômico. A paciente revelou alta suscetibilidade à hipnose, entrando em transe rapidamente mediante sugestão simples. Durante o estado hipnótico, mostrava atenção concentrada e evidente relaxamento facial. Após a segunda sessão, observou-se instalação de sonambulismo e amnésia total, confirmando profundidade hipnótica significativa. O protocolo clínico combinava intervenção física e sugestão hipnótica, com resultados visivelmente positivos nos primeiros dias. Ela demonstrava melhora no padrão de sono, redução das queixas somáticas e manutenção de atividades cotidianas sem restrições comportamentais. Em estado de vigília, relatou com horror uma história lida recentemente sobre um menino que teria morrido de susto ao ter um rato branco colocado em sua boca. A narrativa foi enriquecida com elementos alucinatórios, como uma caixa de ratos enviada por um conhecido médico, demonstrando evidente contaminação do real pelo delírio. Durante nova hipnose, buscou-se eliminar essas imagens persecutórias de origem animal. Ao verificar o conteúdo do jornal citado, confirmou-se que os roedores não estavam presentes no texto original. A introdução desses elementos foi, portanto, fruto de um processo associativo delirante. Posteriormente, ela não se recordava do episódio e reagiu com surpresa e humor. Indagada sobre sua sensibilidade exacerbada a sustos, revelou recordações infantis marcadas por traumas sensoriais intensos. Mencionou experiências com animais mortos, visões de cadáveres e brincadeiras assustadoras de familiares como fontes de seus primeiros colapsos psíquicos. Esses eventos primários parecem ter contribuído para a estruturação de um quadro histérico com forte carga fóbica e regressiva. A internação em uma casa de saúde foi aceita pela paciente sem resistência, permitindo um acompanhamento clínico mais contínuo. Desde o início, manifestava sobressaltos exagerados a estímulos auditivos, especialmente a porta se abrindo inesperadamente. Medidas simples foram adotadas para mitigar esse quadro, mas a reatividade permanecia intensa, com expressões faciais de pânico e sobressaltos corporais. As queixas somáticas incluíam frio e dor irradiada na perna esquerda, com origem na região lombar. A prescrição de banhos quentes e massagens corporais 2 vezes ao dia visava aliviar essas sensações. A resposta ao hipnotismo foi imediata. Bastava um gesto para que ela entrasse em estado sonambúlico, inicialmente com lembrança parcial das sugestões recebidas, mas logo sem memória do conteúdo. Durante o transe, foram aplicadas sugestões positivas sobre sono e bem-estar, o que promoveu melhora visível no estado geral. Embora permanecesse ativa em algumas rotinas leves, como leitura e contato com as filhas, a maior parte do tempo era passada em repouso tranquilo. Esse quadro de estabilidade clínica favoreceu intervenções psíquicas mais profundas. No dia 8 de maio, relatou, em estado aparentemente lúcido, uma história lida em jornal sobre um menino amedrontado com um rato branco, que a abalou fortemente. Essa narrativa, entretanto, não continha o elemento animal na fonte original, o que indicava inserção delirante. Durante a hipnose, demonstrou surpresa ao saber do conteúdo real do jornal e riu espontaneamente ao constatar o engano. O relato de episódios traumáticos da infância surgiu como resposta imediata a uma pergunta direta, sem tempo para elaboração consciente. Os eventos descritos envolviam sustos infantis intensos, com reações físicas agudas, como espasmos, desmaios e horror. A evocação dessas memórias provocava reações viscerais.
ofegância, expressão de terror e rigidez muscular, dissolvendo-se com a sugestão de alívio. Essas memórias vinham acompanhadas de imagens vívidas e coloridas, descritas como visões plásticas. A paciente relatava que, mesmo em estado de vigília, tais cenas surgiam com nitidez, especialmente nos dias anteriores. A eliminação progressiva dessas imagens foi incluída na terapia hipnótica, com sugestões reforçadas por toques sutis sobre os olhos, com o objetivo de dissolver o conteúdo visual intrusivo. No dia seguinte, embora tivesse dormido bem, surgiu uma nova queixa gástrica, atribuída a um momento de longa exposição no jardim com as filhas. Imagens de índios vestidos como animais, vistas em um atlas, provocaram novo susto. Questionada sob hipnose, relacionou essa reação a lembranças da morte de um irmão, vivida aos 19 anos, revelando o entrelaçamento entre elementos visuais e experiências traumáticas anteriores. Mais uma sequência de memórias traumáticas emergiu, centrada na juventude e associada à loucura. Cenas como a internação de uma prima e histórias sobre manicômios, contadas por empregadas, provocavam terror e sintomas físicos. A associação com a internação da própria mãe reforçava esse temor. O tratamento buscou corrigir concepções distorcidas sobre a loucura, promovendo distanciamento entre a paciente e as imagens mentais associadas a instituições psiquiátricas. A sequência de lembranças traumáticas mencionadas pela paciente revela uma estrutura associativa típica da neurose histérica, em que os sintomas atuais encontram raízes em experiências precoces marcadas por intensa carga afetiva. As imagens vívidas e coloridas que a paciente relata sob hipnose, associadas a estados de pavor e paralisia, evidenciam uma persistência do trauma na memória sensível, não passível de elaboração consciente. A revivescência dessas cenas implica que o trauma psíquico não foi integrado, permanecendo como uma cisão no eu. A recorrência do tema da morte da mãe e dos encontros com cadáveres ou situações de doença grave expressa um núcleo de angústia que se repete em diferentes formas. As lembranças de situações ligadas ao colapso físico da figura materna, como o derrame e a morte com o rosto contorcido, mobilizam defesas intensas, demonstradas na perda da fala e nos tiques motores. Essas manifestações funcionam como equivalentes somáticos de conteúdos intoleráveis ao ego, reenviando a lógica conversiva. A inclusão do episódio do sapo, aparentemente banal, reforça a ideia de que o horror não está restrito ao conteúdo em si, mas à forma como o evento foi investido psiquicamente. A perda da fala nesse contexto reforça a ideia de uma equivalência simbólica entre o susto, o nojo e a inibição motora, num processo em que o afeto é deslocado e condensado em sintomas físicos. Tal padrão revela a operação dos mecanismos primários da formação sintomática. O relato sobre o banho de farelo que desencadeia angústia, frio e dores ilustra como alterações corporais mínimas podem reativar estados afetivos regressivos. A intervenção do analista, mesmo fora da hipnose formal, já começa a agir como fator de elaboração, demonstrando o papel do vínculo transferencial. A confiança na figura do terapeuta permite que ela antecipe espontaneamente o movimento associativo durante a vigília. A fala aparentemente dispersa durante a massagem é interpretada corretamente como um canal indireto de acesso ao inconsciente, onde a paciente, sem intenção deliberada, retoma temas traumáticos ainda não elaborados. A lembrança do primo com deficiência mental e da extração forçada de seus dentes provoca reações corporais e verbais intensas, seguidas por alívio, demonstrando o princípio catártico em ação mesmo fora do contexto hipnótico. A explicação da fórmula protetora "fique quieto, não diga nada, não me toque", revela uma estrutura defensiva frente ao colapso da integridade psíquica. A paciente atribui significados distintos a cada expressão, todos relacionados a experiências em que a proximidade física ou a interferência externa representaram perigo. As formas animais que se movem quando alguém se aproxima simbolizam o retorno do recalcado através de alucinações projetadas no real. O tema do toque, em especial, é condensado em várias experiências de terror e impotência frente ao outro. A repetição do gesto de ser agarrada, pelo irmão intoxicado, pelo visitante enlouquecido, pela filha delirante, indica um ponto de fixação traumática em que o corpo próprio se torna lugar de invasão. Essas cenas compõem uma rede de significantes que organiza a formação dos sintomas e estrutura o campo da neurose.
Embora os eventos traumáticos estivessem distanciados no tempo, foram relatados em sequência tão rápida que pareceriam um único episódio fragmentado. Essa forma de narrativa agrupada sempre começava com um como e os traumas eram separados por um i. Identificando que essa estrutura repetitiva funcionava como uma fórmula protetora contra o medo, busquei eliminar esse receio por meio da sugestão hipnótica, obtendo sucesso, pois ela nunca mais pronunciou essa fórmula. O processo mostrou-se eficiente para reduzir a ansiedade relacionada às lembranças traumáticas. Durante uma noite, ao encontrá-la animada, ela relatou um susto recente provocado por um pequeno cão no jardim, embora mantivesse uma expressão tensa e agitação interna. Essa inquietação só cessou quando esclareci que não estava chateado por algo dito anteriormente. Observei também a retomada do ciclo menstrual após curto intervalo, que me propus a regular hipnoticamente, fixando o ciclo em 28 dias. Esse episódio demonstrou o impacto da hipnose no controle de manifestações fisiológicas e emocionais da paciente. Em estado hipnótico, investiguei sua lembrança mais recente, que remetia à formulação "não me toque", usada anteriormente para descrever estados de agitação. Retornando a episódios anteriores, ela conseguiu associar a origem de sua gagueira a duas experiências traumáticas durante viagens de carruagem, onde o medo da descontrole dos cavalos a levou a internalizar um estado de extrema quietude. Essa recordação provocou intensa agitação, e a gagueira estabeleceu-se após o segundo episódio. Intervenções hipnóticas permitiram que ela revisse essa cena sem os sintomas espásticos, indicando melhora na conexão entre memória e expressão verbal. Percebendo maior abertura, pedi-lhe que compartilhasse outras experiências que a haviam deixado marcadas com lembranças vívidas. Ela citou um episódio em que, durante visita a uma amiga, viu no quarto contíguo um manequim com aparência idêntica à da mulher do aposento vizinho, o que a paralisou de medo. Expliquei que se tratava de uma alucinação, e isso trouxe alívio, evidenciando a importância da interpretação racional para acalmar o sofrimento psíquico. Além disso, recordou cuidados prestados ao irmão doente que, em delírios provocados pela morfina, a aterrorizava ao agarrá-la violentamente. Essa experiência já havia sido mencionada antes, e por curiosidade clínica, questionei se situações similares haviam ocorrido em outras ocasiões. Essa investigação permitiu compreender padrões repetitivos de trauma e reação, importantes para o manejo terapêutico do caso. A análise dessas lembranças revelou como o trauma se manifesta em múltiplas formas, entremeando o corpo e a mente. A hipnose facilitou o acesso a conteúdos reprimidos, ao mesmo tempo que promoveu uma modulação dos sintomas físicos e emocionais. A paciente demonstrou progressiva integração das experiências traumáticas, com diminuição da angústia e aumento da lucidez nos momentos de vigília. O trabalho terapêutico consistiu em desarmar os mecanismos defensivos automáticos e permitir que as recordações fossem ressignificadas em um ambiente seguro. O uso da sugestão e da hipnose criou um espaço onde o sofrimento podia ser confrontado sem a repetição dolorosa dos sintomas. Assim, o processo evoluiu para a reconstrução da narrativa pessoal, dando nova forma a memórias antes conflituosas. Em suma, o relato dessas experiências e a intervenção cuidadosa indicam a complexidade do trauma psicológico e a eficácia da hipnose como recurso terapêutico. A articulação entre memória, emoção e sintoma destaca a necessidade de abordagens integradas que considerem o indivíduo em sua totalidade, possibilitando a superação do sofrimento e a restauração do equilíbrio psíquico.